Bom dia a todos os irmãos, irmãos sêniores demolês, demolês ativos e maçons aqui presentes. Me chamo Felipe Bekedoff, sou um grande orador estadual da Ordem Demolei no Pará e fazendo parte do nosso calendário e etapas do Cona Místico Virtual, nós vamos ter uma palestra agora, melhor dizendo, um treinamento sobre conselhos consultivos. Então, vamos fazer uma parte bem didática desse treinamento para deixar o mais mastigado possível para vocês entenderem o que é o conselho consultivo, o que o conselho consultivo faz, quem pode entrar, se posso sair do conselho consultivo, quais são as obrigações dele. E, e ao final vou deixar disponibilizado para sanar eventuais dúvidas, se alguém quiser fazer uma pergunta, se vocês querem trocar alguma ideia, contar alguma experiência no capítulo virado de vocês, então fique à vontade, o momento é de vocês, tá? Antes de mais nada, vamos partir de um princípio. Do que é um conselho consultivo, certo? O conselho consultivo ele é a parte da liderança adulta do capítulo, do castelo ou do priorado, na qual maçons e os síndios regulares trabalham em conjunto para orientar, fiscalizar, aprovar rejeitar atividades da organização, votar em assembleias, promover e incentivar o crescimento da ordem Molay e ser o elo de comunicação com a maçonaria e com a sociedade. Essa parte aqui de cima foi um conceito que eu trouxe para cá, por experiência na ordem de Molay e por saber como se constitui um conselho consultivo. E nesse conceito aqui de baixo, eu extraí de um guia que está disponibilizado no SysDM, que traz a seguinte forma. O Conselho Consultivo é um grupo formado por, no mínimo, 3 homens, todos com no mínimo 21 anos de idade, que são maçons ou senhor demolei, e que tem como dever garantir que as atividades dos jovens caminhem dentro das regras estabelecidas pelo Supremo ou pelo Grande Conselho, certo? Ou seja, resumindo essa parte aqui, é o órgão da liderança adulta para estar presente nas reuniões e atividades da organização, orientando, incentivando e acompanhando para tomar decisões que caibam aos jovens sem intervenção invasiva ou descabida da organização, além de promover a comunicação do capítulo com a loja e com a sociedade. Ou seja, gente, aqui todo mundo entendeu o que é um conselho consultivo, para início? Sim. Sim. Certo. Então vamos partir para a próxima etapa. Quem pode entrar no conselho consultivo? Aqui o conselho consultivo, vocês vão perceber, aqui somente é uma entrada restrita para pessoas, ou seja, maçons regulares, que são aqueles filiados e ativos numa potência maçônica regular. CMSB, no caso das grandes lojas, o GOB, no caso da loja do Grande Oriente do Brasil, e também da Comab. Mas aqui eu só faço uma observação, pelo menos assim para índice regional, que, pelo menos no estado do Pará, as lojas da Comab, elas não são, é, eu posso falar assim, são reconhecidas pela grande loja e pelo Grande Oriente. Que aqui, pelo menos aqui no Pará, as lojas da Comab elas são tratadas como expurga. Então, para fins legais e fins também de coerência com o Grande Oriente e com a Grande Loja, aqui no Pará, os capítulos de Demolês não são patrocinados pela Comab, tá? Entretanto, também uma curiosidade aqui no Pará, que massivamente as lojas são as lojas da Grande Loja que patrocinam o capítulo. E do Grande Oriente, por sua vez, são poucas. Capitão Pouso é um caso em que o Grande Oriente está presente, também o Dom Pedro, o Lauro Sodré, o capítulo de Santarém e, se não me engano, tem mais um outro que me fugiu o nome agora, certo? Então, para fins do estado do Pará, a Comab aqui não é uma potência maçônica regular. Então, maçons da Comab ou, não, desculpa, maçons da Comab não podem ser consultores do capítulo e também não podem abrir capítulo na Comab. Ponto. Sem os demolês regulares. Ponto. Não preciso falar mais nada aqui. É letra clara da lei. Regulares no Supremo Conselho e na DAB. E aqui eu só faço um parênteses porque teve uma discussão no Supremo Conselho muito antiga. Até porque assim, a legislação ela falava que o senhor Demolay devia ser regular no Supremo Conselho. Mas tinha uma discussão também que eles falavam que tinha que se regularizar no Supremo Conselho ou na DAB. As pessoas não queriam se regularizar na DAB porque não eram obrigadas.
mas assim, por uma questão normativa e coerência e também de fortalecimento da ADAB, então o senhor Demolei, atualmente, para ser consultor, tem que ser regular na ADAB, ou seja, que é na Associação Demolei Alumni Brasil, dos sêniors, e também está regulado no Supremo Conselho com o pacote, que é feito pela administração. Mais alguma dúvida aqui sobre quem pode estar no Conselho Consultivo? Não, né? Um tópico bem aqui também, informações adicionais. O maçom, estando em situação de irregularidade na loja maçônica, não poderá participar das atividades ritualísticas e administrativas das organizações afiliadas, bem como dos eventos oficiais do Supremo Conselho e dos grandes conselhos estaduais e distrital, e também o mesmo se estende para as atividades do capítulo e priorado. Ou seja, se você é um maçom que está afiliado numa loja maçônica regularmente e eventualmente você fica em pé de irregularidade, seja por exclusão do quadro, seja por suspensão, afastamento, qualquer outro motivo, você não pode frequentar as atividades da Ordem Demolei, certo? Porque a Ordem Demolei, em sede do Supremo Conselho, ela segue muito a risca a questão de regularidade, porque é um incentivo muito grande e também muito cobrado pelo Supremo Conselho que a maçonaria deve estar caminhando lado a lado com a Ordem Demolei e os seus membros da maçonaria têm que estar regulares, certo? Então, os maçons que estão inativos não podem frequentar, irregulares também não, certo? Mas isso não se aplica se o maçom for senhor Demolei, irregular, né? Vamos exemplificar o meu caso. Eu sou maçom, sou mestre e também sou senhor Demolei regular. Se eventualmente eu pedir para sair da loja maçônica e eu sou senhor Demolei, eu posso frequentar porque eu tenho a prerrogativa de senhor Demolei. Se eu sou essencialmente maçom, somente maçom, eu não posso participar. Ponto. Certo? Fica bem claro pela legislação essa regra normativa. Outro ponto importante aqui que eu acho que muitas pessoas não sabem é que os membros do Conselho Consultivo eles não precisam ser necessariamente membros da loja patrocinadora. Ou seja, vou exemplificar o Castanhal. O Castanhal, que é o capítulo que eu sou filiado, ele é patrocinado pela loja Castanhalense e pela loja Rei Salomão. A gente precisa só de 3 consultores, mas se eu quiser, por exemplo, um membro maçom da loja José de Moura Pina, algum membro da loja maçônica de Santa Isabel, ok, ele pode ser consultor. Não tem essa obrigatoriedade de ser necessariamente os membros da própria loja patrocinadora. E outra aqui que é importante, que é bom falar para todos que isso não ocorre na prática, mas é bom vocês saberem disso, que para o membro do Conselho Consultivo é vedado integrar mais de um Conselho Consultivo da mesma organização afiliada. Então, você não pode ser consultor de 2 capítulos ao mesmo tempo. Exemplificando, o nosso irmão Bruno está aqui presente, ele não pode ser simultaneamente consultor do capítulo de Capitão Poço e de Irituí, que tem proximidade. Eu, que sou consultor de capítulo, também não posso ser consultor do Castanhal, como também não posso ser do Isabelense ao mesmo tempo. Entretanto, eu também posso ser consultor do capítulo e do priorado, certo? Então, priorado não pode, capítulo não pode. Mas capítulo e priorado e castelo podem, certo? Essa é uma questão de organização e também de diversificação e descentralizar a liderança em capítulo, certo? Para acompanhamento dos jovens, atividades. Alguma dúvida por É, enquanto? só uma dúvida aqui, Beckendorf, meu irmão Beckendorf, é a seguinte, Ah, vamos lá. Eu sou membro do Conselho Consultivo do Aurora Real, lá de Capitão Poço, e vamos uhum. supor ter um priorado que os nossos membros participam lá de Paragominas. Eu posso fazer parte do Conselho Consultivo do priorado de Paragominas ou não? Pode sim, no priorado Pode, né? pode. Porque é vedado Tá, capítulo, priorado. tá. Agora, Ah, capítulo e entendi, priorado pode, entendi. certo? Ficou claro. Uhum. Aí, outro tópico aqui, só para deixar claro, quem não pode ingressar no conselho consultivo. Esse aqui é mais fácil que tem. Demolês ativos, ponto. Ou seja, mais conselheiro não é do conselho consultivo. O escrivão não é do conselho consultivo. Sem demolês irregulares são aqueles que não estão irregulares perante a DAB, o Supremo Conselho. Mações irregulares,
não podem entrar no conselho consultivo, ou qualquer forasteiro. Ou seja, o seu pai, que não é maçom, não pode entrar no conselho consultivo, a presidente do clube de mães e amigos não pode entrar no conselho consultivo, certo? E aqui também eu vou dar uma observação que o nosso regulamento do Grande Conselho, ele deixa claro que os grandes mestres estaduais não podem entrar no conselho consultivo, porque eles representam o Estado, então não podem ficar vinculados a um conselho consultivo, certo? Essa aqui, para mim, é a parte mais fácil que tem, porque deixa claro. Até porque lá em cima só quem entra são 2 membros. E aqui todos que forem fora deste não entram. Então, isso aqui fica bem claro. Então, resumindo, para entrar em conselho consultivo, somente senhores demônios regulares e maçons regulares. Outra dúvida aqui, que é muito comum, que sempre chega para o grande conselho. Somente mestres maçons podem ingressar? Não. Por quê? A legislação, ela dá uma regra que é preferencial. Ou seja, preferencialmente, você vai indicar mestres maçons para o conselho consultivo. Ponto. É preferência, não obrigatoriedade. Mas vamos supor que tem um mestre maçom e você tem um aprendiz, um companheiro maçom, ou você tem um senhor demolei. E essas pessoas já estão muito interessadas no capítulo, querem trabalhar pela demolei, mas vamos supor que exista uma óbice que eles não podem estar no conselho consultivo porque não são mestres. Isso é indevido, certo? Então, a preferência para mestre maçom regular vai estar no conselho consultivo, mas é permitida a entrada de senhores demolês, companheiros maçons e mestre maçom no conselho consultivo. Isso, mas eles vão entrar com a autorização do grande mestre, certo? Porque isso deve estar escrito porque é a preferência por mestre maçons. Agora, se o GME, por ato, nomear os aprendizes companheiros e senhores demolês, eles podem entrar no conselho consultivo sem óbices, certo? Agora, para o mestre maçom, a função de presidente do conselho consultivo é privativa dele. Ou seja, aprendiz, companheiro maçom e senhor demolei nunca, jamais podem presidir o conselho consultivo. E também nunca podem atuar como seu substituto legal. Vamos dar um exemplo. No último congresso em Salinas, vamos supor que o PCC do capítulo não pode estar presente e ele nomeia um substituto, que é um companheiro maçom. Ele não vai poder atuar como seu substituto na Assembleia com direito a voto. Ponto. Certo? O senhor Demolay é substituto do presidente do Conselho Consultivo. Não. Ou seja, então, para uma hipótese importante, você perdeu um direito a voto, que é uma Assembleia, isso já aconteceu algumas vezes. Certo? Como eu já falei bem aqui. Então, nesse caso, o que vocês podem fazer? Só exemplificando. Se o mestre maçom, o presidente do Conselho Consultivo, ele não puder ir, você pode nomear o seu substituto legal, que pode ser o mestre maçom, membro ou não da loja patrocinadora. Vamos supor que eu sou mestre e eu presido do Conselho Consultivo. Eu não posso ir para o Congresso Estadual e eu vou nomear o Cicrano, que é o mestre maçom da loja, de qualquer outra loja, e ele pode atuar como meu substituto legal. Então ele vai ter direito ao voto, e isso não vai prejudicar o meu direito de voto e manifestação numa eventual Assembleia Geral do Grande Conselho. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo, ok. Outra pergunta. E se nenhum mestre maçom estiver presente na reunião ou atividade, seja do capítulo, seja do priorado, o que eu faço? Faço uma ADM, eu vou embora, eu fico triste? Não. Não são assim que as coisas funcionam. O nosso regulamento do Supremo Conselho traz umas hipóteses. A gente sabe que toda reunião ou atividade do capítulo é obrigatória a presença do Conselho Consultivo, principalmente do presidente, certo? Então, o que acontece? Se o membro do Conselho Consultivo não vai, a gente pode nomear substitutos. Como eu já tinha falado antes, você pode trazer um maçom da loja patrocinadora para excepcionalmente vir acompanhar atividades, ou aqui tem outra hipótese, que aqui é a segunda.
que essa exigência fica desnecessária se tiver presente o corpo patrocinador, ou seja, que não é a loja patrocinadora, é um corpo patrocinador, que isso é assunto para outro tema, certo? O oficial executivo da jurisdição, ou seja, Castanhal está na região 5 do Demolei Pará. E não vai ninguém do Conselho Consultivo para a minha reunião, mas está lá o oficial executivo, que é o Guilherme. Posso ter reunião? Pode, perfeitamente possível. Agora, Castanhal está na região 5. Vem o oficial executivo da região 1, que é a região de Belém e Ananindeua. Pode se reunir sem essa óbice? Não. O que vai acontecer? Faz um documento para autorizar a representação. Ponto. É oficial da respectiva região. Capitão na região 5, oficial da região 5. Na região 1, região 2 e assim sucessivamente. Muito fácil. Outra, membro da diretoria executiva do Grande Conselho ou do Supremo, ou seja, os grandes oficiais, grandes tesoureiros, grandes oradores, grandes secretários e grandes mestres. Se estiverem presentes, pode reunir normalmente. Muito claro, certo? Exemplificando o capítulo aqui do Castanhal. Se eu deixar de ser consultor, mas eu vou continuar no Grande Conselho, e não for nenhum consultor para minha reunião do capítulo, posso participar? Posso. Muito simples. Muito fácil de entender. Então, nesses casos, podem ficar tranquilos que vocês não vão ter problemas para se reunir caso, eventualmente, tenham problemas com o conselho consultivo em questão de frequência. Alguém tá com alguma dúvida aí? Tudo certo? Não conseguiram me ouvir bem? Consegue Sim, ver a apresentação? sim, tudo certo. Então tá. Tá. Aí, próxima etapa. Quais são as funções do CC, ou seja, do Conselho Consultivo e dos consultores? É bom de fazer essa distinção. Consultores e Conselho Consultivo. Consultores, pessoas, maçons sem demolês. Conselho Consultivo é o órgão. São coisas assim que não se confundem. De igual forma que é um demolei ativo, o que é um demolei e o que é um capítulo. São coisas diferentes, tá? Então, principais atribuições do Conselho Consultivo. Eu listei aqui as mais importantes, na minha opinião, mas vocês vão ver tudo isso aqui no artigo 143 e 146 do Regulamento Geral, certo? Está presente com, no mínimo, um membro maçom na loja, nas reuniões ritualísticas do capítulo ou administrativas, certo? Isso aqui todo mundo já sabe, isso aqui é bem simples. Orientar os demolês ativos, evitando tomar decisões que caibam aos jovens. Ou seja, Conselho Consultivo, órgão orientador. Não é órgão determinante, em regra, certo? Em regra não é determinante. Vamos supor, o mestre conselheiro quer fazer uma palestra sobre o tema Janeiro Branco. Ponto, saúde mental. Aí vem o Conselho Consultivo e fala, não, você não vai fazer porque eu não gosto, isso aqui não é pertinente, isso, aquilo. Não, não façam isso, tá? É decisões que caibam aos jovens. Então, vocês estão no Conselho Consultivo para liderar jovens, para orientar, para apoiar. Vocês não vão embargar a atividade, a não ser que seja algo absurdo e sem cabimento. Aí sim. Agora, quando está organizado e tem um bom projeto, vocês têm que incentivar o demoletivo a fazer isso. Ninguém que está no Conselho Consultivo para obstar o progresso do demolei, certo? Então, é decisões que caibam aos jovens. E eu não sei se vocês já leram o livro High Daddy do Frank Sherman. Se vocês não leram e quiserem o PDF dele, podem entrar em contato comigo, que eu tenho o PDF no drive do capítulo. Tem uma parte muito interessante desse livro que fala justamente isso. Quando a Demolay estava em expansão, lá em 1900 e, vamos supor, 23, não lembro exatamente o nome, o Frank Sherman ele já tinha criado um capítulo, né? Já tinha formado um capítulo gigante naquela época. Então, eles não tinham controle de quantas pessoas poderiam entrar na Demolay e também quantas pessoas poderiam permanecer na ordem. Então, qual foi uma das ideias dos Demolês daquela época, da primeira turma? Vamos limitar o número de Demolês. Desculpa, o número de participantes para ensinar o Demolay. O que foi que Frank Sherman falou? Depende.
Aí depende por quê. Vocês podem ter o controle de quem vai iniciar na Demolei agora. Entretanto, se vocês fizerem isso, vocês vão praticar um ato de egoísmo, porque tem muitos jovens por aí que querem crescer na vida, que estão sem paz, e que nós criamos essa instituição para auxiliar o jovem para os deveres da vida adulta. Então, se você limitar o ingresso na Ordem da Lei, isso vai ser algo prejudicial e praticar um ato de egoísmo. Mas fica a critério de vocês saber disso. Foi essa a ideia dele. Ele deu opinião, mas não interviu. E que para mim é uma opinião muito válida. Enfim, só para vocês terem uma noção que o próprio Frank Sherman-Land, ele era uma pessoa ideal da Ordem Molay e não interviu no trabalho dos jovens. Vamos para a próxima. Supervisionar o capítulo, não permitindo que sejam tomadas, realizadas atividades diversas das reuniões, sem a presença de membro do Conselho Consultivo. Ou seja, abrir reunião ritualística, administrativa, cerimônia pública, sem membro do Conselho Consultivo, não pode, e deve estar sempre presente uma ação. Sempre tenha isso em mente, uma ação deve estar presente na reunião. Observar e cumprir as determinações emanadas pelo Grande Conselho Estadual e do Supremo Conselho, ou seja, observar prazos, cobrar taxas, por exemplo, vai fazer uma iniciação, uma elevação, e você tem que abrir pacote, você tem que recolher taxas, você tem que fazer isso dentro do prazo, você tem que avisar com 3 dias de antecedência, você tem que informar o número do pacote para estar tudo organizado. E não vai ter problemas, assim como teve alguns capítulos na nossa gestão, como, por exemplo, capítulos que fizeram pacote, que fizeram elevação sem abrir pacote, capítulos que fizeram iniciação sem pagamento, certo? Capítulos que fizeram instalação de membros sem autorização do Grande Conselho, porque não foi feito pacote. Enfim, é uma sucessão de ocorridos que a gente minimiza ao máximo e evita que isso aconteça, para evitar um trabalho desnecessário para o Grande Conselho e uma conduta assim como posso te falar, indevida por parte da liderança juvenil, que poderia ser solucionada no Conselho Consultivo. Outra, que é promover bom relacionamento entre o capítulo e corpo patrocinador, evitando maus entendidos e incentivando a realização de atividades conjuntas, que é aquilo que a gente vê na maçonaria. Desfile de 7 de setembro, como o Capitão Poço fez, que foi muito bonito, aquele desfile de Capitão Poço. Show de bola. Caixanhal, o que Caixinha faz? Também 7 de setembro, como também trabalham no estacionamento para arrecadar fundos para o asilo de Caixanhal dos idosos. Excelente. O Isabelense faz um desfile em conjunto com a maçonaria muito bonito, o Capanema também faz. Então, promover essa relação de amizade, de proximidade entre capítulo, os demolês, loja maçônica e maçons é excepcional, excelente, certo? Então, sempre façam esse incentivo para os jovens demolês. E também esse aqui que é bem importante, que muitas pessoas talvez não saibam, é que o Conselho Consultivo é o órgão judicante do capítulo. O que quer se falar com órgão judicante? É aquele órgão do capítulo que vai processar e julgar processos envolvendo infrações disciplinares, que é o nosso famoso PAD. Vamos supor, um demolei, ele cometeu uma infração disciplinar. O que é uma infração disciplinar? Que é toda aquela conduta leve, média ou grave que viola as regras, os princípios da ordem demolei e as condutas do demolei. Ou seja, não se comportar direito na reunião, se ausentar constantemente se você for no oficial, xingar demolês, xingar mães de demolês, desrespeitar mais conselheiro, desrespeitar consultores. Você, vamos supor, você agrediu um demolei, você usa drogas, certo? Então, tudo isso vocês vão ver no Código de Ética e Disciplina da Ordem Demolei. E todo o procedimento do Conselho Consultivo e toda a parte material, que são as infrações médias, leves e graves, prazos, vocês vão ver todos no Código de Ética e Disciplina da Ordem Demolei, certo? Alguém que está com alguma dúvida sobre o que é um PAD, como que funciona um PAD, quais são os prazos, quem pode oferecer denúncia? Eu posso continuar?
Então, vou continuar. Outra coisa que é importante para conselho consultivo. O conselho consultivo, no seu artigo 143, vocês devem reunir mensalmente. Porque eu creio que praticamente nenhum conselho consultivo reúne, certo? O que é muito difícil acontecer na prática. Aqui no Castanhal eu te reunia poucas vezes, mas assim, é uma parte burocrática que muitos conselhos consultivos acabam não fazendo, certo? E a reunião só tem com o intuito de feedback, ou seja, vocês vão se reunir, e vão ver assim, como está a atividade do capítulo. Mestre conselheiro, como é que ele vai? Está o calendário organizado? Conselheiros, como é que vocês estão? Estão indo bem nisso? Estão indo bem naquilo? Fulano, você não consegue falar em público. Fulano, bora trabalhar nisso? Bora perder a timidez? O que a gente pode fazer para essas pessoas? Vamos supor, está tendo uma evasão de membros, está com uma frequência baixa. O que a gente pode fazer enquanto conselho consultivo para combater esse mal que aflige um capítulo, certo? Habilidades é interessante, bora tornar interessante. Essa é uma reunião de feedback para vocês constatarem um eventual problema no capítulo ou tentar manter um bom nível, certo? E vocês também podem montar projetos futuros. Muito comum que acontece. Cursos de oratória, palestras educacionais, palestras com o público. Isso que eu mais vejo o conselho consultivo participando. Então, membros do conselho consultivo, façam essas reuniões mensais que vocês não sabem o quanto que isso é importante para o capítulo de vocês e para a credibilidade da Ordem Molay. Então, sempre que possível, participe das reuniões, façam reuniões, na verdade, e levem conhecimento a todos os consultores, que vocês trabalham também pelo bem do capítulo e vocês têm muito a acrescentar, vocês são muito mais importantes do que imaginam. E aqui já para a nossa parte final da apresentação, o que o presidente do Conselho Consultivo ele tem de atribuição? Que é presidir as reuniões do Conselho Consultivo, que é como eu tinha falado anteriormente, vão se reunir, por exemplo, três, o presidente vai presidir, pode colocar os temas em pauta, pode sugerir isto e aquilo, bem simples. Agir como área de comunicação entre a loja maçônica e o Conselho Consultivo. Pode falar, meu irmão. Meu irmão, ainda sobre essa questão dessa reunião de feedback, geralmente a gente faz essa reunião sobre as atividades do mês, né, tanto das campanhas, né, tudo mais, e a gente envolve ali geralmente o mestre conselheiro, né, o primeiro e segundo conselheiro, o pessoal da diretoria, para ver em que o conselho consultivo pode ajudar o capítulo. Por exemplo, vamos lá, o tema da palestra, aliás, o tema do ano passado, né, Demolei Empreendedor, vamos supor, o tio Bruno, né, por ser empreendedor, vai fazer uma palestra a respeito disso. Aí, ou um irmão da loja, da nossa loja, tem uma determinada skill que a gente pode ajudar o capítulo fazendo aquela palestra, né, a respeito daquilo. Quando foi na reforma da nossa loja também, o capítulo, né, procurou o conselho consultivo e se dispôs a ajudar braçalmente mesmo. Os meninos foram para lá ajudar nessas atividades em conjunto, distribuição de cesta básica, tudo a gente sempre reúne. A minha pergunta é, a gente precisa constar essas atividades em uma ata específica do conselho consultivo ou ela é livre da forma como a gente está fazendo? Isso. Tem que ser reduzido a termo. Fazem ata, na verdade. A ata fica somente com o conselho consultivo. Tal como acontece no capítulo, quando vocês se reúnem, o escrivão faz a ata, que é para ter aquela continuidade e manter a historicidade das atividades. Ou seja, vamos supor, a gente se reuniu hoje, e a gente vai se reunir daqui para frente 3 meses. Será que eu vou lembrar o que aconteceu em janeiro? Talvez não. O que foi exatamente foram Entendi. falados? 3 pontos. X, Y, Z. Vamos supor que eu esqueço o que falou no ponto Z. A gente fica um pouquinho perdido, realmente isso acontece muito. Então, a fazer ata é imprescindível para o progresso do capítulo e do conselho consultivo.
Entendi, mas é algo maior, para se organizar internamente. Não necessariamente eu preciso enviar isso, por exemplo, para o Supremo ou para o Grande Conselho, alguma coisa assim. Seria um livro de ata para a gente se organizar sobre as pautas que a gente as tratativas junto ao capítulo, né, e a administração do capítulo, principalmente ali. É isso mesmo. Isso somente para efeitos internos do Conselho Consultivo. Até porque aqui o Conselho Consultivo, ele tem uma, pode falar assim, uma característica peculiar dele, que para eleições de Conselho Consultivo, vamos supor, capítulo, vocês vão fazer a reunião com um tópico específico para a votação. O Conselho Consultivo, vocês se reúnem na mesa e decidem quem vai entrar no Conselho Consultivo e elege seu presidente. Não precisa ser voto por escrutínio, nem nada. Vocês mesmos que vão se reunir e eleger o próximo presidente dentro dos requisitos da lei, certo? Então, é uma particularidade do Conselho Consultivo, vai fazer isso. Aí, quando a nominata está pronta, você manda para o grande mestre e ele faz o ato de instalação. Também é isso, o Conselho Consultivo tem suas particularidades. Entendi. Sobre a questão do mandato do presidente do Conselho Consultivo, por exemplo, os irmãos da loja decidiram que eu devo permanecer como presidente do Conselho Consultivo. Existe um limite ou eu posso virar o Fidel Castro ali e ficar como presidente escolhido pelos meus amados irmãos, né, ali, nomeado por eles, e agora, né, com essa informação nova, constando em ata. Pode se reeleger, sim. Inclusive, o avô do nosso MCL, o José, o tio Antônio, ele, Raimundão, desculpa, Raimundão. O tio Raimundo, ele passou vários anos, né, Zé, no Conselho Consultivo, com o presidente. Tipo, quantos mandatos ele ficou? Cara, muito tempo. Cara, assim, desde que eu iniciei na Demolei, eu tava 5 anos na Demolei. Desde que eu iniciei, ele já era presidente do Conselho Consultivo. É. É uma Mas desde, inspiração, então. desde que eu lembro do tio Raimundo, ele sempre foi consultor era o eterno PCC do PDE. Grande tio Muito Raimundo. obrigado, meu irmão. Certo. Aí já para a parte final, para não se estender muito, assim, atribuições do presidente do CC são basicamente as mesmas dos consultores, promover de comunicação, acompanhar atividades. A prerrogativa, se assim posso falar, é que o presidente do CC ele pode votar em assembleias, ele preside o conselho consultivo, ele é o principal nome do conselho consultivo, certo? E nos outros demais consultores é a mesma coisa, só não tem as prerrogativas que o PCC tem. Tá, informação adicional. As funções do presidente do conselho consultivo, do conselho consultivo. Presidente, ok. Aí você pode criar funções. Consultor, secretário, tesoureiro, ou seja, aquele que vai cuidar das finanças não supervisionar, na verdade, as finanças do capítulo. Secretário, que é aquele que pode fazer a ata. Consultor de ritual, aquele que pode instruir os demolês na ritualística. De recrutamento, que vai trazer forasteiros. De prêmio, se quiser, por exemplo, dar o iniciático de ouro, quiser dar prêmio para algum tio maçom, algum prêmio para o clube de mães e amigas, e qualquer outra função que seja necessária. Eu coloquei um exemplo, o consultor do castelo, que nem todo capítulo tem um castelo dos escudeiros, mas você pode ter um consultor do castelo, um consultor de entretenimento, aquele que vai fazer atividade de entretenimento fora do capítulo, vai para um clube, vai marcar um futebol, coisa bem simples. Agora vocês podem criar qualquer função que seja necessária para o capítulo. Aqui são só duas, mas fica a critério de cada conselho consultivo criar. Outra coisa importante que muita gente não sabe: os consultores eles podem ser afastados do cargo. Vamos supor assim, um consultor ele é arbitrário, ele é arrogante, ele não permite que os demolês eles façam suas atividades. Eles podem ser afastados pelo grande mestre. Ponto. Vamos supor. Vamos supor o seguinte caso: um consultor foi desrespeitoso com fulano, que demolei, causou uma intriga no capítulo. Se averiguado o grau de lesividade alto disso, e a circunstância que fizeram que o caso ocorresse, ele pode ser afastado.
do Conselho Consultivo, ou seja, os consultores não são intocáveis, certo? Eles têm limites. Vamos supor também, um caso bem comum, consultores que não frequentam o capítulo, que assinam voto de fidelidade, mas não comparecem às reuniões do capítulo. Ele pode ser afastado? Pode ser afastado. Um consultor que, novamente falando, causou problemas ao capítulo, pode ser afastado? Pode. Ele fez alguma outra coisa, algum problema, vai ser afastado também. Então fica a critério do grande mestre estadual verificar isso, mas essa é uma possibilidade que poucas pessoas sabem. E é importante fazer saberem aqui. Ou seja, então, tenha um zelo pelo seu cargo, que isso não é vitalício, certo? E tanto faz você ser senhor Demolei, ser maçom da loja, você está submisso a isso. Então, cuidado com isso. E a parte final, que eu tinha falado que é o órgão judicante do capítulo, que vai estar a par de suspensão, expulsão, vai conciliar, se pode advertir, se pode punir, e dependendo da infração cometida, averiguada a cada caso, semelhante a um processo judicial, que são aqueles atos de denúncia, aceitar a denúncia, é, citar o denunciado, marcar uma audiência, vocês vão promover conciliação, vocês podem desistir do processo, vocês podem suspender a pessoa, vocês podem expulsar ela. Depende de cada caso. Vai ver tudo como está lá no artigo 50, parágrafo 1º, 2º e 3º do Código de Ética da Ordem Molei. Está tudo lá. As condutas e os processos. Então, finalizando aqui, essa é um resumo bem geral, um resumo bem breve de tudo que era mais importante no Conselho Consultivo. E eu vou deixar disponibilizado para vocês também aqui as referências que foram usadas, que é o Guia do Conselho Consultivo, que está no CISDM, o Manual do PAD também, que é utilizado nisso, e também o nosso compilado de legislação que está atualizado, de 2022 para cá, que entrou em vigência agora em janeiro. Então, vocês já receberam um conteúdo novinho e atualizado, que está no CISDM para download, ou se quiserem, peguem o link do capítulo Castanhal, que está aqui disponibilizado para vocês, tá? Tá tudo lá, todos os guias e a legislação do Supremo Conselho. Então, gente, muito obrigado a todos pela atenção, bons estudos, sucesso na gestão de vocês, acompanhem seu conselho consultivo, demônios ativos, participem em conjunto com o conselho, vocês têm tudo para fazer uma administração de excelência nesse semestre. Boa sorte a todos e muito obrigado.